graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para louvarmos e engrandecer ao nosso Deus. E eu convido a você que está na sua casa, você que nos acompanha, que você possa estar juntos e que você possa se perceber ativo nesse culto. Esse culto não é apenas nosso, mas esse culto é seu também, porque nós estamos juntos pelo só propósito, que é de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E para iniciar esse culto, eu lhe convido a orar. Vamos estar juntos, pedindo a graça de Deus para mais um momento e louvar o seu santo nome. Oremos todos juntos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um momento, Pai, de louvor e adoração a Ti, Senhor Deus. Isso é graça para cada um de nós, ó Pai, podermos entrar na Tua presença, Senhor, podermos contar contigo, Pai, podermos saber que somos Teus filhos, ó Pai, e que o Senhor cuida de cada um de nós. Pedimos a Ti, Pai querido, que nesse momento o Senhor se faça presente em nosso meio. Se faça presente, Pai, em cada lar, em cada família, Deus, em cada um de nós que estamos aqui, Senhor, para Te engrandecer, Te louvar e Te exaltar, Pai querido. Pedimos a Ti, Deus, que a Tua mão nos sustente, Pai, e que o Teu Espírito Santo nos conduza e que tudo o que vai acontecer, Pai, nesta noite, seja para honrar e glorificar o Teu santo e precioso nome. É em nome de Jesus que nós Te oramos e já Te agradecemos, ó Pai. Amém. Irmãos, o livro de Isaías, no capítulo 26, os versículos do 1 ao 4, diz o seguinte: naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis. Te guardarás em perfeita paz, todos que em ti confiam. Aquele cujo propósito está firme em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Amém. É a esse Deus que nós servimos, é nesse Deus que nós confiamos, o Deus que é a nossa rocha, o Deus que nos fortalece, que tem estado conosco, independente da circunstância. Vamos louvar Ele. Somos a igreja do Pai do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, todos juntos, com só espírito de adoração. Honra e louvor ao nosso Deus, porque Ele é soberano. Acima dele não há ninguém, Ele está acima do céu, acima da terra, e por isso nós louvamos. Adoremos juntos.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Ainda esse mesmo espírito de adoração, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Acredito que você deve estar com sua Bíblia aí na sua casa. Peço que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Vamos ler do verso 4 ao verso 7, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. E repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos lá de Filipos, e aqueles irmãos, nessa circunstância, eles estavam passando dificuldades. E essa dificuldade, ela vinha muito por conta da perseguição que eles sofriam. E essa perseguição era por conta da sua fé. E Paulo, ele não fala simplesmente por falar, mas ele tem propriedade para falar isso. Porque ele também estava numa condição de perseguição. Nesse momento, Paulo estava preso. E é de lá que ele escreve essa carta e ele exorta os irmãos: alegrem-se no Senhor, alegrem-se. E ele diz, eu repito, alegrem-se. O momento, muitas vezes, ele limita a nossa alegria, ele limita o nosso momento de júbilo, mas a nossa esperança, ela não está no momento, na circunstância que nós enfrentamos. A nossa esperança, ela está em Deus, e Ele traz uma solução para isso, para que o nosso coração ele se encontre alegre. Ele diz, orem, peçam a Deus. Então esse é o nosso conselho: ore, peça a Deus, independente da circunstância que você esteja passando, independente do problema que nós estejamos enfrentando. O Senhor, Ele é fiel para nos suprir, para cuidar de cada um de nós. E Ele diz, e depois que você orar, lembre de agradecer por tudo que Ele já fez, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E ao final Ele diz, se você fizer isso, é uma consequência dessa oração, dessa vida de devoção a Deus. Ele diz, a paz de Deus é o que você experimentará. É uma paz que excede todo entendimento. Não tem como a gente identificar ou mensurar essa paz. É uma paz que ela foge da normalidade, porque as coisas parecem estar desabando, mas Deus, Ele nos dá essa paz. Parece que está tudo dando errado, mas quando a gente olha para Deus, quando a gente pede a Ele, Ele nos dá a paz. E aquilo que era preocupação, aquilo que era ansiedade, começa a se tornar fé, começa a se tornar em esperança. E é nessa esperança que nós temos que confiar, porque em breve Cristo estará aqui para nos buscar. Ele virá nos buscar, e essa é a esperança que nós temos. E enquanto isso não acontecer, Ele promete estar conosco todos os dias e tem suprido as nossas vidas, porque Ele é o Deus que tem o controle de todo o universo e nada foge das suas mãos. Ele tem cuidado de cada um de nós. Que essa palavra se aplique aos nossos corações. Amém. Nesse momento, nós estaremos dedicando o nosso tempo para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E para essa oportunidade eu convido o nosso pastor da igreja local, o pastor Nilson. A graça e a paz, irmãos. Com alegria estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. E creio que você que vai estar em casa, também acompanhando esse culto, você possa também experimentar esse cuidado de Deus com as nossas vidas. E fico feliz, irmãos, porque até aqui o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Antes de nós meditarmos na palavra, eu quero dar boas notícias. A primeira delas é que, a partir da próxima semana, nós estaremos retomando os nossos cultos com a participação de alguns irmãos. Estamos procurando ser zelosos com as autoridades e respeitando as orientações, mas é claro que a igreja não foi impedida de ser aberta. Apenas houve uma redução de número de pessoas que poderiam estar presentes no mesmo lugar
prestando culto a Deus. Então, quero dizer para você que está em casa, na terça-feira, de 9 ao meio-dia, a parte da manhã, na quinta-feira, no mesmo horário, 9 ao meio-dia, nós estamos aqui na igreja. E você pode tirar um tempo, vir à casa de Deus e orar. Nós temos um limite de 10 pessoas. Estamos aqui hoje com 9 pessoas. Estamos procurando honrar aquilo que as autoridades constituídas por Deus estão nos dirigindo a fazer. E aí nós teremos o nosso culto na terça-feira, à noite, certo? No horário que nós temos os nossos cultos, de 8 às 9. E na quinta-feira estaremos aqui também. E no próximo domingo, nós estaremos aqui pela manhã, no nosso culto. E nós estaremos também no culto da tarde. E no próximo domingo, você vai ter a oportunidade de estar cultuando a Deus, né? Estaremos provavelmente gravando esse culto e exibindo ele depois, né? Porque a maneira como nós estamos utilizando os recursos tecnológicos não nos oferece a condição, no momento, de estarmos ao vivo transmitindo os cultos. Mas até aqui temos procurado interagir com os irmãos por meio desse mecanismo que temos. Eu queria pedir a você, para você abrir sua Bíblia, né? Foi lido um texto de uma carta de Paulo aos Filipenses, e eu queria continuar meditando na palavra de Deus, desta vez na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler inicialmente um versículo e depois nós estaremos lendo mais alguns versículos, mas agora apenas o versículo número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Eu vou ler e, se possível, gostaria que você pudesse em casa repetir esse versículo que é bem pequeno e também muito conhecido nosso. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, inicialmente o verso 1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos repetir esse versículo? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Antes de nós falarmos um pouco nesse conselho que Paulo dá na sua carta a esse jovem chamado Timóteo e para nós também, eu gostaria de ler um versículo, e aí você não precisa abrir sua Bíblia, apenas ouça este versículo, depois estaremos voltando para o texto aqui da nossa meditação. A palavra de Deus em Provérbios diz assim para nós: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Estamos vivendo um tempo onde se faz necessário nós guardarmos o nosso coração. E eu quero dizer desde já que eu vou estar pregando esta palavra, ministrando este sermão em 2 momentos. Primeiro hoje e no domingo seguinte, se o Senhor assim nos permitir estarmos aqui juntos mais uma vez. Mas não quero também me estender muito no tempo da mensagem, mas quero fazer um bom uso do tempo. E eu queria pensar com os irmãos sobre esta afirmação introdutória de Paulo. Talvez você que está nos ouvindo, você possa até já ouvir falar de Paulo e não saber quem era Paulo. Não é? Paulo, ele foi apóstolo de Jesus e ele teve um chamado diferente dos demais. Os demais apóstolos foram chamados ainda quando Jesus estava com vida na terra. Os 12. Mas Paulo foi chamado pelo próprio Cristo, mas o Cristo ressuscitado. E é interessante que esse chamado foi um chamado específico. E quando esse homem fala de tempos trabalhosos, esse homem não
experimentou esses tempos nos nossos dias, mas ele teve o seu tempo árduo, de lutas, de dificuldade. Esse homem foi chamado por Jesus, e esse homem era um homem que não cria em Jesus, que não amava Jesus, que não acreditava em Jesus, mas ele tem algumas qualidades. Uma das qualidades que ele mesmo vai declarar na sua fala é que ele era um homem zeloso. Zeloso de quê? Da lei de Deus. Paulo levava tão a sério a lei de Deus que quando ele está falando a outros religiosos, ele chega a declarar com autoridade, dizer assim: quanto à lei, eu sou irrepreensível. Paulo não estava dizendo que era perfeito, mas ele estava dizendo que com relação à lei, Paulo era um homem zeloso. E quando Paulo é alcançado por Cristo, então esse zelo continua. Não diminui, pelo contrário. Ele vai crescendo, crescendo. E muitas frases que esse homem diz nas suas cartas, hoje ecoam gerações e gerações e alcançou a nossa geração. Por exemplo, alegrai-vos sempre. Mas em quê? Em quem? No Senhor. Olha, gente, nós somos uma nação privilegiada. Porque se tem um povo que é alegre, naturalmente se chama o brasileiro. Você vê nesse quadro que nós estamos vivendo, você vai para as redes sociais e você vê quanta criatividade os brasileiros têm para conseguirem rir desse momento. Você sabia que nós somos uma nação que está muito distante de ser uma nação com um percentual de suicídio grande em relação a outros países? E é impressionante. Outro dia eu estava vendo uma nação rica, uma nação com estabilidade financeira, mas o índice de suicídio era alto. Nós somos uma nação rica. Olha, gente, essa nação não tem igual a ela, não. Porque essa nação está sendo explorada. Nós estamos vendo a realidade atual do que Paulo vai falar aqui. E essa nação ainda tem riqueza que a gente não faz ideia. E é uma coisa interessante, é que o brasileiro, ele é bem visto em quase todo o mundo. Pelo seu jeito de ser. É impressionante, irmãos, a nossa capacidade de criatividade para o que expressa alegria, não é? No sentido de a alegria do rir com as situações. Outro dia eu estava na cidade, uma chuva pesada, tivemos uma chuva domingo passado, pesada. Algumas casas foram invadidas pela água, pessoas perderam seus móveis, alguns perderam sua casa, estão hoje morando de favor em aluguel. E nos dias como esse, de chuva constante, eu estava no centro da cidade, quando de repente aquela chuva forte nos tomou de surpresa. E eu fui passando próximo a um grupo de mototaxistas, acho que uns 5 ou 6. A maioria deles estavam sentados, se protegendo na chuva, próximo a uma marquise de uma daquelas lojas. Mas teve um que me chamou a atenção. Porque esse camarada, ele estava na chuva e ele estava rindo e fazendo este comercial do seu ofício. A corrida é paga, mas a chuva é de graça. O banho é de graça. E o mais interessante é que enquanto os outros estavam ali, cabisbaixo, esse camarada estava lá, debaixo da chuva, fazendo essa proposta, e quando eu fui passando, alguém pegou a moto justamente dessa pessoa. Pagou a viagem, mas o banho foi de graça. Então nós temos isso, irmãos. Esse homem chamado Paulo, ele faz algumas declarações que constrangem-nos, povo de Deus. Por exemplo, Paulo chega a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo chega a dizer, nos seus dias difíceis,
que ele podia todas as coisas, porque Cristo fortalecia ele. Esse homem fez uma declaração, e ele fez essa declaração pouco tempo antes da sua morte. Porque esse homem disse assim: olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha caminhada, mas eu guardei a fé. São palavras desse homem. E esse homem chega nessa carta aqui, que ele escreve para um filho na fé, e ele diz introdutoriamente esta fala: sabe, porém, primeira coisa, igreja, povo de Deus, hoje nós estamos vivendo esses tempos que de repente tomou todos nós de surpresa. Mas a igreja de Cristo não foi surpreendida pelos acontecimentos, talvez pelo momento. Paulo diz isso, irmãos. Olha, estejam certos que esses dias chegarão. E antes de nós continuarmos, eu queria, nós que estamos presentes aqui, e você que está ouvindo e vendo este momento de culto nosso, por alguns instantes, pense num tempo difícil na sua vida. Aquele tempo que você perdeu o ânimo, você perdeu a percepção e você quase desistiu naquele momento de continuar. Pensa um pouquinho. Em 1978, eu tinha aproximadamente uns 12 anos. Nós estávamos vivendo uma vida boa. Nosso pai era o provedor da nossa casa. E eu me recordo que muitas vezes, eu e minhas irmãs, nós sentávamos à mesa e a gente escolhia o que queria comer. Mesa farta. E eu me recordo que às vezes, um de nós, ou até eu mesmo, olhava para aquela mesa farta e dizia assim: só tem isso. No mês de junho, véspera de São João, meu pai faleceu num acidente de carro. 1978. Com 40 e poucos anos. Eu tinha 12 anos. Ali foi um tempo difícil para a nossa família. Minha mãe demorou um bom tempo para receber a aposentadoria que lhe era devida. Foi um tempo onde a mesa não era mais farta, mas deixa eu dizer para você, nunca faltou. Vez por outra, eu estou em casa, conversando com minha esposa, e eu digo para ela, né? Às vezes nós estamos comendo algumas coisas, e eu digo para ela: filha, houve um tempo que eu não tinha esse privilégio de comer tão fartamente. Irmãos da nossa igreja, não da igreja de Deus, na época eu era da igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana, a igreja central, Caruaru. Irmãos daquela igreja chegavam final de semana, abriam a mala dos seus carros e tiravam a cesta, que era provisão para muitos dias na nossa casa. E algumas vezes eu via minha mãe chorando, pegando aqueles mantimentos, mas experimentando a fidelidade de Deus. Foi um tempo difícil. Não foi uma semana, não foi um mês, foram alguns meses, até nós conseguirmos atravessar esse momento. Tempo difícil, tempo trabalhoso. Hoje mesmo, a situação é caótica no mundo todo. Mas nem todo mundo está experimentando esse tempo difícil. Tem pessoas que agora estão aí nas suas casas luxuosas, com a conta gorda no banco, a despensa cheia. Podem escolher o que comer do bom e do melhor. São os privilegiados.
E é interessante que a palavra de Deus, ela nos ensina algumas coisas com relação a esse momento de ter muito. Nós temos que entender que todas as coisas provêm de Deus. Mas tem pessoas que estão dormindo tranquilo. Enquanto pessoas estão aí com seus comércios fechados e quebrados, tem outros que estão aí despreocupados. Enquanto alguns estão pensando no que vão comer amanhã, ou se vão comer amanhã, alguns estão pensando no que comer amanhã. Podem escolher. Nesse tempo. Nesse tempo tem muita gente preocupada, sem saber se vai ter o seu emprego de volta que perdeu. Mas tem pessoas que já estão aí aposentadas. E olha que na nossa nação, alguns com aposentadoria muito favorável. Que diga os políticos. Mas é interessante, irmãos, que depois que Paulo faz essa consideração, Paulo, ele diz o seguinte, na leitura do texto. Olha lá. Verso 2, ele continua falando, nessa carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, e diz assim, com relação a esses tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Preste atenção a uma coisa aqui. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas que chegaria um tempo onde o primeiro mandamento ele seria esquecido por muitas pessoas. E eu quero relembrar para você que está aqui no culto, que está participando desse culto. Qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus acima de qualquer coisa. Veja que Paulo diz assim, que os homens seriam amantes de si mesmo. Essa proposta, irmãos, de amar a si mesmo, ela vem lá do Éden. Quando o diabo chega e ele tem aquele diálogo com Eva, e nós conhecemos a história, embora alguns acham que é apenas história, mas nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Nós vamos voltar no tempo bíblico e nós vamos voltar um pouquinho no nosso tempo como nação. Observe, a proposta do diabo não era apenas o deleite do paladar por um fruto que Deus disse assim, não coma. A proposta não era essa, não. A proposta por trás daquela fala era levar o homem e a mulher a terem autonomia. O que mais nós queremos, irmãos? Não é o conflito hoje nos nossos corações? Nós temos autonomia. Hoje mesmo, algumas coisas que nós fizemos, nós nem usamos a citação lá de Tiago. E eu acho essa citação interessante, porque às vezes nós, como povo de Deus, nós a usamos ela quando nós não queremos fazer as coisas. Que citação? Tiago vai dizer na sua carta, veja, que alguns vão dizer, eu vou sair, vou comprar, vou vender, vou ganhar. E aí Tiago diz assim, olha, antes de tudo isso, devemos dizer, se o Senhor quiser, não só vamos viver, como vamos também fazer essas coisas. E eu digo que essa frase às vezes é usada lá de Tiago, apenas para um propósito, quando a gente não quer fazer as coisas, porque, pelo menos eu já vivi isso aqui, a nossa congregação. Quando chego para um irmão ou outro assim, irmão, domingo eu gostaria de dizer, não, se Deus quiser eu vou estar domingo aqui na casa de Deus. Mas em seguida a pessoa diz assim, amanhã eu vou fazer isso, e onde é que está o Deus quiser? A fala muda. Mas o texto é claro, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos algumas coisas. Eu sei que os irmãos que estão aqui, você que está em casa, você já está no planejamento de amanhã, fazer, para nós que estamos hoje, que é quinta, vamos fazer fake news, não é domingo hoje, você vai ter a oportunidade de ver esse culto, participar, domingo, vai ser exibido, mas hoje é quinta, amanhã é feriado, e a coisa está tão
gritante à nossa volta que muitos de nós aqui nem sabiam que era um feriado. Tempos trabalhosos. Irmãos, o homem hoje, literalmente, está dentro dessa realidade. Amando a si mesmo. São avarentos, são presunçosos, são soberbos, são desobedientes aos pais e às mães, são ingratos e são profanos. Você faz ideia do quanto essa nação ridicularizou e zombou do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo, só de 2017 nos carnavais até agora? Quanto escárnio. Hoje eu estava no centro da cidade. Um local onde as pessoas estão concentradas e não tem governo que impeça essa concentração. No culto a Deus, temos que nos limitar a 10, mas na lotérica nós somos 50, 60, 100, 200. E está todo mundo lá um por cima do outro. Por quê? Porque amam a si mesmo. Estão correndo atrás do que é seu. Uma promessa do governo. Provisão. E olha, a cifra é alta, irmãos. R$600. Dá para fazer muita coisa. Se você morar de aluguel, como é o caso do irmão da nossa igreja, 400 vai ficar no aluguel. Ele vai ter 200 para o resto do mês comer. Para a sua provisão. Amante de si mesmo. Observe, as pessoas estão se agredindo. Porque amam a si mesmo. E o que Paulo vai mostrar aqui, irmãos, é uma sucessão crescente de sentimentos que está dentro de mim e de você, por natureza humana que temos. Esses sentimentos, eles estão presentes na nossa essência humana. Veja, vou ler a sequência. Verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo diz assim, destes se afaste. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que essas pessoas conhecem a verdade. Interessante, faz pouco tempo, que a nossa nação foi se erguendo em cima de duas frases, ou dois lemas. A primeira, o Brasil acima de quê, gente? Vamos lá? Quem está aqui? O Brasil acima de todos. E Deus, olha o primeiro mandamento, acima de tudo. Te faço uma pergunta, isso é fato na nossa nação? Segunda declaração, que era rara nós ouvirmos nas autoridades da nossa nação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está aqui, ó. Paulo diz, eles sabem a verdade, mas eles não querem viver a verdade. Tempos trabalhosos. Os dias de Paulo foi muito difícil, irmãos. Paulo traz o histórico da sua caminhada de fé com o Senhor. Paulo foi açoitado, Paulo foi esbofeteado, Paulo foi maltratado. Paulo chega a dizer que ele esteve entre falsos irmãos. Paulo chega a dizer que ele aprendeu a estar satisfeito nessas situações. Paulo disse assim, eu aprendi a ter muito, ter pouco. E ele aprendeu a estar contente. E é o nosso desafio. Por isso que lá em Provérbios diz assim, olha, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. O próprio Jesus, ele vai dizer para nós que nesse tempo, que seriam os últimos, ele vai dizer
que por se multiplicar o pecado, o amor iria esfriar. Mas preste atenção, que amor é esse que está esfriando? É o amor por Deus. Porque Paulo vai dizer aqui que os homens são mais amantes dos prazeres, dos deleites. Ah, quanto o ser humano se ama. Nunca se viu um período na história da humanidade onde se investe tanto na estética, na beleza física. Hoje se dá muito valor a isso. Até certo tempo atrás, você passava nas academias de nossa cidade, elas estavam lotadas. E observe que uma vez eu saí de casa por volta de 5:30 da manhã. E eu passei por uma academia antes de 6 e ela estava lotada de pessoas malhando para se manterem belas, amantes de si mesmo. Nos nossos dias, eu fiz essa pergunta aqui na introdução da nossa reunião com os irmãos aqui, antes desse culto iniciar. E eu quero fazer para você. Talvez alguém em casa saiba, eu não sei. Como os irmãos aqui também não se lembraram. Mas não faz muito tempo, gente, que a nossa nação foi abalada porque um único grupo de profissionais, os caminhoneiros, decidiram mexer com a estrutura dessa nação. E de repente, parou a nação. Travou a nação. E faltou provisão para muitas coisas. O que nós fizemos? Nós, seres humanos, e também nós, povo de Deus, nós nos tornamos amantes de nós mesmos. Nós corremos atrás de comprar gasolina, estocar gasolina. Nós corremos atrás de fazer uma reserva, porque vai faltar mantimento. E como a gente não tinha um entendimento de quando isso ia passar, quanto ia durar e no que ia dar, então alguns procuraram fazer isso. Amar a si mesmo. E é interessante, gente, que na velocidade se levantou, ela foi embora. E preste atenção, nos dias de hoje, como naqueles dias, eu me recordo, nós tínhamos um bujão de gás, estava pela metade. E o gás desapareceu. E teve lugares que o gás passou a ser vendido 4 vezes mais do valor que deveria ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, nessa época de hoje, assim que a coisa explodiu, pessoas compraram, estocaram álcool gel para explorar as pessoas. Eu conversei outro dia com uma pessoa que estava falando da sua cidade. Um bujão de gás, hoje, está sendo comprado por R$180. O que é isso? O homem amante de si mesmo. Nós não tínhamos tempo para Deus. Você que está me ouvindo agora e vendo que é dessa congregação, quantas terças-feiras nós estávamos aqui sendo edificados pela palavra de Deus e você não estava nem aí. Não só essa congregação, mas em muitos arraiais do povo de Deus. Aí quinta-feira, que é dia de oração, pelo menos para nós aqui, aí é que a coisa piorava. Porque enquanto muitas vezes nós tínhamos no culto de doutrina, na nossa congregação, 30, 35 pessoas, já era uma vitória. Porque tem igrejas nossas com mais de 300 membros, nós não temos nem 100. Que um culto de doutrina chegava a 50 pessoas. Eu vi um pastor Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, falando da sua congregação. E é uma igreja grande. E ele disse que os cultos de oração era de doer, era de chorar. Mas há poucos dias atrás, a nossa nação, como grande parte do mundo, estava conclamando um dia de jejum e oração. Como a coisa muda, não?
Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Quantas vezes nós somos edificados aqui? Mas às vezes nós estávamos tão cansados, porque no sábado, os prazeres tirou todo o nosso ânimo. A gente perde a hora. Vem para a casa de Deus, na metade do estudo. E aí a escola tinha que terminar de 11, 11h15 já tinha gente saindo para casa. É a nossa realidade como congregação. E hoje eu sou surpreendido por muitos irmãos, não só dessa congregação, mas de outras congregações. Ah, como eu sinto falta daqueles dias. Olha, sabe por que a gente sente falta? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que me conhece, que eu sou pastor nessa congregação e você faz parte dessa congregação. Sabe muito bem disso. Às vezes eu digo algumas verdades que podem até constranger você, mas é verdade. Vez por outra eu encontrava um irmão e dizia assim: pastor, eu estou morrendo de saudade do senhor. E eu dizia assim: tá mesmo? Eu estou na igreja terça, quinta. Às vezes no sábado estava quando tínhamos trabalho, no domingo pela manhã, no domingo à tarde. Essa pessoa vinha às vezes a cada 2 meses, 3 meses. A gente só sente falta daquilo que a gente não tem, gente. Quando a gente tem, a gente não sente falta. Tempos difíceis. E eu estava olhando hoje lá na Caixa Econômica a quantidade. Sabe uma coisa, irmãos? Impressionante. É a capacidade que Deus dá ao homem de atravessar situações caóticas. Porque veja, enquanto alguns estão aí, desempregados, vivendo um caos existencial, tem muita gente ganhando dinheiro, fazendo o quê? É o tempo dos mascarados. Sabe de que eu me lembrei? Quando eu vi toda aquela gente lá, com máscara no rosto. O lixo que a gente vai produzir quando passar esse momento. E essas máscaras vão servir para quê? Tempos trabalhosos. Irmãos, final do ano que passou, qual era o assunto do momento? Você lembra? Ele está presente hoje. Mais do que a gente faz ideia. Dezembro, eu fui pelo menos em 2 igrejas. E nas 2 igrejas era o mesmo assunto. Depressão. Depressão. E era inúmeros e inúmeros livros e conselheiros e psicólogos trazendo resposta alternativa para nós, seres humanos, e nós também, povo de Deus. A psicologia sitiou a humanidade e também a igreja. Porque a gente diz assim: não, Deus pode. Nós cantamos, há poucos minutos atrás, Deus cuida de mim. E eu creio que Deus cuida da gente. Eu creio que você que está aqui, você crê que Deus cuida da gente. Mas a questão, sabe qual é? É que a gente às vezes dizia isso, mas também dizia, mas também nós acreditamos nas vãs filosofias. Quantas vezes, irmãos, filósofos e psicólogos estavam orientando a igreja? Qual era o assunto nosso, há poucos meses atrás? O que vamos fazer para a igreja crescer? O que vamos fazer para as pessoas se converterem? Eu, pelo menos como pastor, participei de algumas reuniões. Eu creio que alguns pastores vão estar ouvindo esse momento aqui, vendo. Porque era uma conversa constante. Quantos membros tem sua igreja? Quantos ganhou? Quantos perdeu? Há pouco tempo atrás, a fala mais comum era o grupo de pessoas desigrejadas. Nós vivemos essa experiência. Pessoas que estavam nessa casa com a gente, daqui a pouco, eu não gosto mais da igreja. Eu não gosto mais do pastor. Eu não gosto da doutrina. E começaram a ser andarilhos. A ponto de alguns chegaram para mim e disseram assim, eu sou um desigrejado porque igreja é um projeto falido. Eu posso ser igreja em casa. Não pode. Quem está dizendo nas escrituras sou eu.
E hoje essas pessoas estão em casa, provavelmente assim, eu estava errado. Sabe por quê, gente? Porque esse lugar de reunião, não o lugar pelo lugar, mas o propósito de vir para o lugar, reunir o corpo de Cristo, que é a igreja. E sabe o que é que Deus faz quando o corpo de Cristo se reúne? Ele aplica a terapia dele por meio do Filho, que é o cabeça da igreja. Pegue a Bíblia e vá olhar lá. Quantos conselhos é trazido para nós na coletividade? Por exemplo, confessai vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Levai os fardos uns dos outros. Consolai uns aos outros. Admoestai-vos mutuamente. Paulo, quando ele se despede dos irmãos lá de Éfeso, sabe qual é o conselho de Paulo? Paulo diz assim, chama a liderança da igreja e diz assim, olha, gente, durante um bom tempo eu estive cuidando de vocês, orando com vocês, sofrendo junto, batalhando junto, mas quero dizer uma coisa para vocês, olha, eu estou indo e não vou voltar mais a esse convívio, mas eu quero dar 2 conselhos. Cuidem da doutrina, cuidem do rebanho, porque na minha partida vão vir lobos de fora que não vai poupar o rebanho. E de entre vós vai se levantar homens ímpios. Paulo sabia do que estava falando, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo. Tempos difíceis. Todas as pessoas hoje que utilizam a Bíblia, utilizam porque creem em Deus? Claro que não. Todas as pessoas que hoje estão buscando uma resposta em Deus, estão confiando que Ele está cuidando de nós? Claro que não. Mas aí, hoje eu quero dizer para você, Deus continua o mesmo. Ele cuida daquilo que Ele criou. Toda a criação espera em Deus. Depende de Deus. Quando Paulo fala desses sentimentos, preste atenção, por isso que eu quero dar um conselho. Guarde seu coração. Guarde seu coração destes sentimentos. Porque é fácil, irmãos, o nosso coração ser inflamado. Observe. A gente está vendo dia após dia informações que mexem com o nosso emocional. A injustiça, a violência, a exploração, o engano. Nós somos uma nação corrompida politicamente. E por que essa nação está assim? É simples, a palavra de Deus nos mostra. Essa palavra diz para mim e para você que uma nação ela é feliz quando Deus é o Senhor. Muita gente nessa nação tem a palavra de Deus nos lábios, mas não tem Deus no coração. Por isso nós estamos vivendo. A corrupção aumentando cada dia mais. Eu estava passando na nossa cidade e eu vi uma obra que está sendo realizada na nossa cidade. E ao lado da obra está lá uma placa bem grande, mostrando o valor montante gasto naquela obra. Irmãos, é uma vergonha, porque aquela obra, o que está se usando, o valor para aquela obra, é por demais enorme. E como fica meu coração, seu coração, quando a gente vê isso? E a gente sabe que é os nossos recursos. Presta atenção, você brasileiro. Eu vi um economista falando isso há poucos dias atrás. Presta atenção. Para quem ganha hoje 10 mil reais nessa nação, você paga 30% de imposto. Então, de 10, 3 é tributo que você paga. E os 7 que você fez com ele, você vai utilizar para a sua provisão. Só que tudo que nós consumimos, combustível, energia, alimentação, a gente paga mais de 50% de tributo. Então, no fritar dos ovos, nós ficamos com quanto? Um salário de 10, ele cai para 3.500. E a gente vai tomando conhecimento disso, e o nosso coração, ele tende
a manifestar esses sentimentos. Quais as propostas que hoje chegam diante da gente? Atualmente, eu vou dizer pelo menos um provérbio popular que é real em muitos lugares. Cada um por si e Deus por todos. Provérbio popular. Que muitas pessoas estão pensando nisso. Tempos difíceis. Paulo, quando traz essa realidade, ele está trazendo não para os dias dele, mas para os nossos dias. Nesse exato momento, você que está aqui, quando este culto foi exibido no domingo, antes de você continuar acompanhando esta reflexão, sua mente já vai entrar num desafio muito grande. Porque minha mente às vezes passa por isso. Talvez você que está em casa aí, olhando para mim, você diga assim, na leitura o irmão gaguejou um pouco. No louvor, o violão ficou baixo, teclado. A voz de fulana saía mais do que a de Beltrana. Aí eu estou olhando aqui nessa parede e alguma coisa aqui poderia ficar melhor. É a nossa mente quando nós vamos estar vendo esse culto aqui que está sendo gravado. Talvez, eu não sei, não estou vendo. A do paletó do pastor não está tão alinhada. E talvez alguns, quando terminarem esse culto, me dizem assim, rapaz, que a mensagem demorou demais. Faz parte dos tempos difíceis. Talvez alguém vai dizer assim, eu queria ouvir outra coisa, eu queria ouvir algo que mexesse comigo. Eu também queria ouvir. Tempos difíceis. Mas eu quero considerar com você duas verdades nas Escrituras. E no próximo domingo, nós vamos estar meditando mais na palavra de Deus. Primeira verdade. Lembra que eu falei que lá no Éden, o diabo propôs ao homem autonomia. Na minha vida mando eu. Qual é o conflito hoje entre muitos casais, não é esse? Submissão é muito difícil, é a luta de muitos casais hoje. Quantos homens no seu lar batem no peito e dizem assim, aqui mando eu. E os filhos têm que baixar a cabeça. Deixa eu dar um exemplo de um momento na minha vida. Eu estava com alguns anos de casado e pedindo a Deus algumas coisas. E uma das coisas que eu pedi a Deus foi para ser autônomo. Nas minhas orações, eu disse assim, Senhor, eu queria ser o meu patrão. E Deus me atendeu. Trabalhei em alguns comércios, mas terminei trabalhando para mim mesmo. E o Senhor foi misericordioso comigo. E eu me recordo que eu disse ao Senhor, eu preciso de um transporte. E Deus me abençoou. Compramos uma moto. Nosso primeiro transporte motorizado. Minha esposa estava grávida do meu filho. E nós íamos de um evento da igreja, na casa do pastor da nossa igreja. E quando eu fui passar em determinado lugar, diminuí a velocidade da moto, porque tinha uma lombada. E quando eu diminuí, um carro freou abruptamente atrás da nossa moto. Minha esposa se assustou. E naquele dia eu disse, não subirei mais em nenhuma outra moto. Na mesma semana vendi a moto, pedi a graça de Deus, Deus me abençoou, comprei um carro. Os anos se passaram, meu filho, o primeiro projeto dele, profissional, comprar uma moto. Papai, eu queria comprar uma moto. E você que é pai, você que é mãe, você vai entender o que eu vou falar agora. Nós temos um irmão da nossa igreja, que está acamado há muitos meses, proveniente de um acidente de moto. Carlos Alberto. Fui visitar Carlos Alberto poucos dias depois do acidente. A primeira fala do pai dele, na moto, ele não sobe mais. Era o pai dele dizendo. E Carlos Alberto já é um homem, viu? Não é um menininho, não. É um homem feito. Mas o pai disse, na moto não sobe mais. E aí meu filho comprou essa moto. Trabalhou, comprou a moto.
E eu digo para você, todas as vezes que eu vinha no trânsito e vi uma moto no chão, eu dizia: meu filho. Todas as vezes. E aquilo era um baque no meu coração. E aí quando eu olhava, não era. E ele sofreu 3 acidentes de moto. Num desses acidentes eu cheguei para ele, a moto foi comprada com os recursos dele. Ele já era um homem feito. E eu disse assim: você vai consertar essa moto e você não sobe mais nessa moto. Autonomia. Seu pai está dizendo, você não sobe. Aí o Senhor disse assim: quem manda sou eu. E quando foi um dia, ele estava orando para que Deus mudasse o meu coração. E ele nem me disse isso no momento. E quando foi de repente, ele estava dizendo: filho, é sua moto. Não fazia sentido. Era um homem feito. Era uma conquista, um sonho. E eu sei, irmãos, o que é um sonho. Eu já tive as minhas conquistas. Como isso alegra o coração da gente. Eu disse: meu filho, você vai subir, talvez ele nem se lembre disso. Você vai subir, suba. Mas todas as vezes que você estiver em cima dessa moto, se lembre que o coração do seu pai não tem paz. Até o dia que ele chegou e disse: papai, vou vender a moto. Meu coração teve paz. Eu controlo a vida do meu filho de modo nenhum. Eu não controlo nem minha vida. Preste atenção. Quando Deus nos fez para sermos interdependentes. Deus, quando criou a mim e a você, Ele disse assim: olha, você vai ser interdependente. Você vai depender de alguém, às vezes, como alguém vai depender de você, às vezes. Por exemplo, eu não conheço a pessoa que está no plantão da CELP para nós termos energia aqui, mas a gente está dependendo dele. Se faltar energia, só ele vem nos socorrer. Eu não sei o nome da pessoa que faz a manobra do deslocamento de água para o nosso bairro. Mas hoje eu tomei banho porque essa pessoa abriu as torneiras e eu tenho água na minha casa. Hoje eu sentei na mesa, comi um pão gostoso ao lado da minha esposa e eu não sei nem quem é o padeiro que fez aquele pão. Como o padeiro não sabe nem quem colheu o trigo. Você está entendendo? Interdependência. Você que está hoje achando que não precisa de ninguém, você está completamente enganado. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós necessitamos, num momento ou outro, da mão de alguém. Eu e você não somos autônomos e autossuficientes. Uma hora ou outra, alguém vai chegar e vai nos assistir, porque a gente vai precisar. Por exemplo, a gente vai ver isso no final desse culto. A segunda coisa, preste atenção. Deus nos criou para essa interdependência, mas com relação a Ele, nós somos totalmente dependentes. Olha, se não for Deus regulando o oxigênio, quanto tempo nós vamos durar aqui? Se não fosse o sopro de Deus na minha vida, na sua vida, nós nem estaríamos aqui. Totalmente dependente. Por isso eu quero dizer para você que você guarde seu coração. Nós estamos vivendo um tempo que é difícil, sabe por quê? Porque o mundo todo, a massa humana, literalmente está virando massa de manobra. É alguém que chega e diz assim: fica em casa. E a gente fica. Bote máscara. E a gente bota. O que mais vão mandar a gente fazer? Tempos difíceis. Eu poderia considerar algumas verdades para nós guardarmos no nosso coração, mas eu quero apenas terminar com uma só.
Guarde seu coração da corrupção do mundo. Vou repetir. Guarde o seu coração da corrupção do mundo. Quando a Bíblia lá em Provérbios, a leitura que eu fiz sobre guardar o coração é Provérbios 4. Veja lá o que o assunto está sendo tratado lá. O ímpio e o justo. Veja a leitura de Isaías. O que é que Deus fala através do profeta Isaías, que nenhum de nós viu esse profeta. Esse profeta já está guardado em Deus, mas a fala de Deus por meio desse profeta ecoa nos nossos corações ainda hoje. Que o nosso coração tem paz quando nós estamos guardados nele. Quando a nossa esperança é nele. Quando a nossa suficiência, a gente compreende que vem dele. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Até o maior ímpio na face da terra, ele é dependente de Deus. Esse culto que nós estamos realizando aqui só está sendo possível por causa dessa interdependência. Eu quero chamar a pessoa que vai usar esse teclado aqui. Vem cá, minha irmã. Fica aqui. Venha para o instrumento. Meu irmão, pegue seu violão. Minha querida irmã, pegue um microfone. Meu querido irmão, venha para a bateria. Minha querida irmã, pegue o outro microfone. Minha querida irmã, venha para o Data Show. Quantas mãos nós já temos aqui, irmãos? Observe. É possível nós realizarmos esse trabalho apenas com uma pessoa? É possível. Mas fica melhor. Hoje eu olho para essa igreja quase vazia. Mas antes desse momento, alguém estava dizendo, olha, quando nós voltarmos, nós vamos cantar nesse lugar de uma maneira arrebatadora. E eu creio que nós vamos viver isso. As pessoas que você está vendo, hoje acordaram e disseram, Senhor, nós vamos adorar o Teu nome. Nós vamos louvar o Teu nome. Eu queria convidar nosso querido irmão que está ali, cuidando de todo esse desenrolar tecnológico. É através das mãos dele, de outros irmãos, com a graça de Deus, que vocês estão recebendo aí o melhor daquilo que nós podemos produzir. Temos também outro irmão ali, que está regulando a mesa de som. Vem cá, meu querido, um minuto. Talvez nos cultos anteriores você nem sequer tinha conhecimento que esses irmãos estavam presentes. Não é interessante? Nós vamos encerrar esse culto cantando. E eu creio que nós já cantamos tantas vezes nesse lugar. Vez por outra é necessário a gente repassar, ensaiar, para errar menos. Mas a prioridade aqui não é os acertos e os erros. Eu queria que você pensasse na reflexão da palavra de Deus, naquilo que Deus tocou o seu coração por meio das verdades ditas, não pelo pregador, não pelo grupo que está aqui cantando. É mais um grupo entre tantos que estão fazendo isso. Mas que você pudesse considerar as verdades da palavra. Os tempos são trabalhosos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não se iluda achando que nós vamos viver uma calmaria, porque nós não vamos. É ela quem está dizendo, a palavra de Deus. Os tempos são trabalhosos. E essa palavra diz para mim que eu tenho que remir o tempo, porque os dias são maus. Essa é a verdade. E eu tenho certeza que
muitos de vocês que estão aí, da nossa congregação, tenho certeza, não precisa de uma revelação divina, mas eu tenho certeza que você vai estar dizendo assim no seu lugar: ah, como eu queria estar lá. Quantas vezes eu pude estar e eu não fui, mas eu queria estar naquele lugar. Sabe, irmãos, o Espírito Santo está nesse lugar, nas nossas vidas, conduzindo sua vida, conduzindo a minha. E muitas vezes, por causa da falta de sabedoria, de maturidade, de muitos irmãos em Cristo, são crentes, mas são meninos na fé, que fazem algumas estripulias em nome do Espírito Santo, e na verdade não é nem o Espírito Santo, é emoção mesmo, é coração enganoso. Mas Deus é tão misericordioso que muitas vezes o Senhor olha com compaixão para esses momentos. Mas é interessante que esses momentos passaram a ter mais influência negativa no meio do nosso povo de Deus do que nos verdadeiros momentos que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. E nós estamos aqui, não é na presença de um público, nós estamos aqui na presença de Deus. E nós não podemos estar na presença de Deus com a carga de preocupação e inquietação para que as coisas saiam perfeitas, porque não somos perfeitos. Talvez você que está me ouvindo não goste nem da minha voz. Você que está me vendo, ainda continue me vendo como aquele pastor que não cai muito na sua graça. A questão aqui não é essa. A questão é que se você serve a Deus, você deve guardar seu coração. O salmista, ele diz para mim e para você, que eu tenho que servir ao Senhor e com alegria. Na presença dele eu tenho que entrar com louvores, render graças a ele e bendizer o seu nome. Olha, nós não precisamos, presta atenção, é bom, mas nós não precisamos encher essa igreja para a gente sentir isso. Porque Deus pode nos alegrar no nosso quarto, amanhã, dentro do nosso carro, ou até mesmo no seu lugar de trabalho, que você está lá sozinho. Deus pode inundar seu coração dessa paz que excede a razão, que o mundo não conhece. Ah, meus irmãos, mas também quando nós estamos juntos, é bom demais. Sabe por quê? É bom? Não é porque eu estou dizendo, é porque o próprio Deus, Ele é quem diz na sua palavra: congregai, fazei uma convocação solene, ajuntai os meus escolhidos. Sabe o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Durante todo o nosso tempo aqui, preparação, ensaio para esse grande dia aqui, onde nós estaremos entrando nos portais celestiais e contemplando face a face o Rei da Glória, tocando no Deus Todo-Poderoso. Por isso que esse momento aqui é um momento para a gente celebrar a Deus. Você que está em casa, eu conheço algumas famílias dessa igreja, não sei o momento que você está vivendo, mas conheço alguns. Por exemplo, temos uma irmã aqui que o esposo dela está nas estradas, caminhoneiro, está lá batalhando. Já faz semanas que não volta em casa, porque precisa trabalhar. Conheço pessoas aqui nessa casa que foram demitidas, estão desempregadas, mas o Senhor está cuidando de cada um deles. Eu gostaria de animar você a você louvar a Deus e entender o momento. O que nós estamos passando é propósito de Deus, mas eu olho para esse momento e eu contemplo uma coisa entre tantas: o povo de Deus literalmente precisa reaprender a viver com a provisão diária. Eu e você. Lembra do Deus lá no Antigo Testamento? Quando o Senhor disse para Israel:
eu sou com vocês. Por onde vocês passarem, eu estarei com vocês. Pelas águas, pelo fogo, no deserto. E Deus disse assim: eu vou mandar a provisão todo dia. Não guardem, eu vou mandar a provisão todo dia. Deus está dizendo isso hoje para o seu povo. Eu vou mandar a provisão. A provisão que veio hoje, ela vai vir amanhã. Quem está dizendo é Deus. Eu não preciso profetizar. Está aqui nas Escrituras. Amanhã tem provisão de Deus. Provisão de alegria, provisão de paz, provisão de gozo, provisão de comunhão, provisão de misericórdia, provisão de alimento, provisão de conforto no dia da angústia, provisão de Deus. Eu queria, nesse pedido final, dizer para você, meu caro ouvinte, meu querido irmão, você que talvez não me conheça, talvez um dia você esteja vendo essa gravação, eu gostaria que você pudesse entender esse Deus que governa todas as coisas. Domingo nós estaremos meditando na palavra de Deus sobre esta verdade das Escrituras. O céu governa. É o céu que governa. Não sou eu, não é você, é o céu que governa. Por isso eu gostaria, antes de nós cantarmos, como nós sempre fazemos no nosso culto, cantando, eu gostaria que nós pudéssemos orar uns pelos outros. E você que está aí, orar por nós e nós orarmos por você. Diego está aqui, a esposa está em casa. Miqueias está aqui, a esposa está em casa. Laís está aqui, Kleber está aqui, mas a filhinha está na casa de alguém. Eu estou aqui, mas minha esposa está em casa. Mas o Deus que está aqui, está com você aí também. E eu tenho certeza que Deus recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. E por isso que nós temos que agradecer a Ele, por esse dia. Eu não sei se amanhã nós estaremos vivos, mas Deus sabe. Eu não sei se no próximo domingo nós vamos estar aqui com a igreja cheia, mas Deus sabe. Porque agindo Deus, ninguém impede. Eu queria fazer esse momento de oração de uma maneira diferente do nosso comum. Como assim, pastor? Normalmente quando nós oramos, nós fechamos os nossos olhos. Algum tempo atrás eu estava em uma de nossas igrejas e tinha um irmão dirigindo o culto. E naquele culto uma coisa me chamou a atenção. Foi que aquele irmão orou com os olhos abertos. Foi a primeira vez que eu vi um dirigente em um culto, ele orar com os olhos abertos. E foi interessante. Eu creio que nós vamos pela fé orar nesse sentido. Porque aquele irmão começou orando. E quando ele começou olhando para as pessoas que estavam lá, ele foi citando nomes. E ele foi orando a Deus pela realidade daquelas pessoas. Por exemplo, olhando para Jennifer, eu com os meus olhos abertos, orando a Deus, eu posso dizer: Senhor, continua com a tua mão estendida sobre essa jovem. Continua cuidando do coração dela. E quando eu olhar para Jennifer, eu vou me lembrar que Jennifer tem uma mãe, que é Aline. E tem um pai que é Áureo. E talvez, meu irmão, você não saiba como essa família está vivendo, mas Deus sabe. Deus sabe. Eles estão querendo mais um filho. O Deus que nós servimos é aquele que fecha a madre e Ele abre a madre. Ele faz a mulher estéril ser mãe de filho. E Ele faz aquela que já teve filha voltar a ter filho. Deus pode todas as coisas. E nós vamos encerrar esse culto depois de orarmos, declarando essa verdade que é crida em nossos corações. Se Deus fizer,
Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus decidir não terminar esse momento amanhã, Ele continua sendo Deus. Estamos aí há quase 50 dias. Deus deixou de prover a humanidade? Deus deixou de mandar chuva? Deus deixou de mandar oxigênio? Deus deixou de mandar alimento? Não, a terra está produzindo, porque Deus cuida da sua criação. Então eu queria que nós pudéssemos orar com os olhos abertos. E eu tenho certeza que nesse momento a gente, por estar privado, como nós gostaríamos de orar abraçados uns com os outros. Eu já vivi esse momento aqui algumas vezes. Ah, como eu gostaria de orar, impondo as mãos sobre a sua vida, sentindo o bater do seu coração, o seu respirar bem pertinho de mim. Mas por respeito ao momento, nós não vamos fazer isso. Mas esse momento vai chegar, de nós estarmos abraçados e declarando que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Por isso, Deus, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Deus, por cada um de nós que estamos aqui. Nós te agradecemos, Deus, pela vida, pelo alimento, pela provisão. Te agradecemos, Deus, por esse lugar que o Senhor preparou para nós adorarmos o teu nome. Te adoramos, Deus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã, porque nós podíamos ter feito mais para a tua glória, mas nós mais uma vez falhamos. Te agradecemos, Deus, porque nós temos um socorro bem presente em todos os momentos e também no dia da angústia. Obrigado, Deus, pela minha vida, pelo ministério, pelos desafios, pela minha casa, pela minha esposa, pelos irmãos desta casa, cada pessoa que o Senhor colocou na nossa caminhada, por essas pessoas que estão usando suas habilidades para que o teu nome seja glorificado. Não é o nosso nome, mas é o teu nome sendo glorificado. Obrigado, Senhor, pelas mãos que hoje foram usadas pela tua direção para nos abençoar. Pessoas que nós nem sequer conhecemos ou sequer iremos ver, mas o Senhor preparou momentos e pessoas para sermos abençoados hoje. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela esperança bendita que está firme e viva no nosso coração, que é a nossa redenção em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por nos preparar esse dia, Senhor. Ah, que dia abençoado. Ah, que dia gratificante estar na tua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa palavra do salmista é confortadora para a gente. Amanhã, Senhor, é mais um dia. Vai ter maná, e eu te louvo por isso. Vai ter provisão, e eu te louvo por isso. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos. E obrigado por fazer parte deste povo que vai morar no céu. Obrigado, Senhor, pelo o dom da vida, pela fala, pelo respirar. Ah, Senhor, há poucos dias atrás, Senhor, alguém fez uma declaração. Meu pai era um homem rico, mas morreu por falta de ar. Algo que não se compra. Estava enfermo, com dificuldade para respirar. E esse homem veio a óbito. E nós estamos aqui respirando. Oh Deus, a tua palavra diz: todo ser que respira, louve o teu nome. Nós temos tantos consolos nessas verdades, Senhor. Mas tem uma que é maravilhosa. É a declaração que nós encontramos aqui, porque a tua palavra diz que vai chegar um dia que todo olho verá, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que o Senhor é Deus, para a tua glória, para o teu louvor. Por isso,
Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Que guarde o nosso coração. E que nós possamos louvar o Teu nome com o mais profundo do nosso ser. Louvemos ao Senhor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu acredito em te adorar pelo que é. Ele vem sim, o amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua a ser Deus. Se a coisa vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua a ser Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua a ser Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua a ser Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Que nós possamos voltar em paz para os nossos lares. Os dias são trabalhosos, mas o Senhor deixou uma declaração para as nossas vidas. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a bendita consolação do Espírito Santo de Deus continue na vida do seu povo, agora e para sempre.